Bom dia, meus amores. Vamos para a nossa revisão de geometria. Prestem atenção, a tia vai explicar aqui como faz alguns exercícios que vocês podem não saber, não lembrar. E depois a tia vai mandar a correção. Então façam. Se tiverem alguma dúvida, me mandem, porque isso é revisão de prova, tá bom? Então vamos lá. No número 1 temos aqui, relacione as colunas. Então tem algumas frases e a gente tem que relacionar aqui se é reflexão, translação, assimétricas ou rotação, tá? Então vocês vão olhar, isso aqui foi o nosso primeiro capítulo que nós vimos, nossas primeiras aulas que ainda foi na escola. Então deem uma olhada no livro, que no livro vai ter as características de cada tipo de simetria, para vocês irem marcando aqui, A, B, C e D, tá bom? Aqui eu quero saber a quantidade de eixos de simetria. Por exemplo, se eu marcar aqui, apesar de torto, se estivesse reto, percebam que esse lado está diferente desse. Isso aqui não é eixo de simetria. Para eu dividir, por exemplo, eu tenho um coração. O coração não vai estar certinho, né? Onde seria o meu eixo de simetria? Aqui. Então, o coração, quantos eixos de simetria tem um coração? Um só. Porque se eu marcar assim, ó, a parte de cima vai ficar diferente da de baixo. Isso aqui não é eixo de simetria, tá bom? Então, observem isso, cada caso aí, para o que vocês forem colocar, tá? Então, vocês vão olhar quantos eixos de simetria tem e vão colocar a quantidade de eixos que tem aqui. Precisa marcar todos? Não, é só dizer a quantidade, tá? Prestem atenção, ó, no círculo. Lá no livro tem falando sobre ele. Olha eu dando spoiler para vocês. Número 3 pede para a gente preencher as lacunas, tá? Então, olha só. Os ângulos que somados dão 90 graus são chamados de... A gente tem um nome. Qual é o nome desses ângulos? O ângulo agudo é... que 90 graus. Vocês vão aí preenchendo de acordo com cada caso, tá? Então, vai lendo e vai preenchendo. No número 4, nós temos aqui, faça o que se pede em cada caso. O ângulo AOC mede 65 graus. Gente, ó, AOC. Então, é esse ângulo aqui. Mede 65 graus. E o ângulo COB, ó, COB, então é esse ângulo aqui, mede 42. Qual é o valor? Calcule o valor de AOB. Ele quer saber desse aqui. Então, percebe, a gente tem a medida do ângulo inteiro e tem só de um pedacinho, que é esse aqui. A gente quer saber a medida do outro pedacinho, é isso que vocês vão fazer. Ali na letra B, nós temos, calcule o valor de x e de z. Então, ó, observem aqui o seguinte, a gente tem duas retas, uma cortando a outra. Percebam aqui, ó, OPV. O que é OPV? Ó? Esse ângulo é oposto pelo vértice com esse. OPV, eles têm o quê? E outra coisa, o que a gente pode dizer deles, né? Esse com esse aqui. E aqui, ó, percebam que está formando o quê? Uma meia-lua aqui, ó. A metade forma qual a medida? Qual é o ângulo que forma, ok? Passei demais. O ângulo D. O ângulo D não, da letra C. Qual é a medida desse ângulo? Esse desenho desse ângulo aqui forma que ângulo? E a gente quer saber só esse pedacinho, ó. Calcule o valor de x. Aqui vale 32. Quanto que vale aqui? A gente sabe a medida do ângulo inteiro, tá? Esse ângulo aqui, ó. Qual é a medida desse ângulo aqui? Aqui, esse aqui. Qual é a medida desse ângulo? Qual é esse formato? Vocês vão descobrir o valor de z. Gente, isso aqui tudo que a gente já fez, hein? Aqui, ó, de novo, ó. Isso aqui é OPV, ó. Aqui tem um ângulo e aqui o oposto dele pelo vértice. É o valor de y. Muito fácil. Passei demais de novo. Aqui, nós sabemos a medida do ângulo inteiro e desse pedaço aqui. Qual é a medida de x? Na letra G, ó, não se assustem. Vamos lá. Vocês têm que observar, gente, quando tiver assim vários cortando, logo quem é OPV, ou seja, quem é oposto pelo vértice.
Oposto pelo vértice, olha só. Tá vendo essa reta aqui? Essa reta aqui, ó. Ela tá formando esse ângulo aqui de 18 graus e ela tá formando tanto esse C e esse 72. Aí observe o seguinte. Quem é o outro ângulo, outro lado que está formando esse ângulo de 18 graus? É essa reta aqui. Ela também está formando quem? Esse aqui. Então, não é esse aqui que vai ser o OPV dele. O OPV dele vai ser o C. Olha só, esse com esse. Por quê? São essas duas retas que estão formando esses dois ângulos. Essas duas retas, quando elas se cruzam, elas formam esse ângulo e esse. Ele que é o OPV. Então, vocês vão ter que ir observando quem é o OPV aí com quem, para saber quem é a mesma medida. E outra coisa, quem está formando ângulos de 180 graus, ok? Tanto assim, quanto assim, ou assim. Esse formato são 180 graus, tá bom? No H, ó, a gente tem aqui um triângulo. A gente sabe o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale sempre quanto? 180 graus. Então, nós temos aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo. Esse ângulo aqui nós não sabemos quem ele é, mas a gente sabe o quê? Que se a gente somar os três tem que dar 180. Então, para a gente saber quanto que vale esse ângulo aqui, vocês somam esses dois e veem quanto está faltando para chegar a 180, que aí vão saber esse ângulo aqui. Só que a resposta é desse ângulo aqui, a gente quer saber o valor de x. Agora, percebam, ó, ângulo interno com ângulo externo sempre forma quanto? 180 graus. Então, vocês vão ver, quando vocês descobrirem esse, vocês vão ver quanto que está faltando para chegar a 180 e vocês vão descobrir o valor de x. E por último, nós temos, escreva o complemento de cada ângulo. O complemento, gente, é a soma do que falta para chegar a 90 graus, tá? E o suplemento é 180 graus. Então, aqui basta vocês fazerem 27 para chegar até 90 graus. Qual é o grau? Os 6 graus para chegar até 90 graus. Qual é a medida? Qual é o grau? É só vocês irem fazendo isso, subtraindo de 90 cada ângulo desse. E aqui o de baixo é subtraindo de 180. Tá bom? Façam aí, daqui a pouco eu te mando a correção para vocês.